convidado do Câmara Entrevista de hoje é o delegado e professor Luiz Eduardo Sandim Benites, que foi empossado recentemente como delegado regional. Obrigado por ter aceito o nosso convite, delegado. Hoje vamos falar então um pouco sobre a sua vida, trajetória profissional e a sua relação com a comunidade. Delegado, o senhor é natural de Bagé. Quais são as principais lembranças que o senhor tem da sua infância e da sua adolescência aqui na cidade? Satisfação, Bruna, estar aqui conversando com a comunidade de Bagé, a comunidade nossa regional, através da TV Câmara. Bom, nós somos naturais aqui de Bagé, né? Nascemos ali no hospital universitário, antigo hospital de clínicas, né? Daqui do município, e nos criamos no Alto da Santa Casa, né? Passamos grande parte da nossa infância ali no Alto da Santa Casa, com os colegas, amigos, vizinhos lá, e estudamos, fizemos o primeiro grau aqui em Bagé, fizemos o segundo grau aqui, e a universidade também fizemos aqui em Bagé. Então, grande parte da nossa vida nós estivemos aqui ligados sempre a Bagé. Algum tempo estive fora, né, quando fui aprovado no concurso de delegado, exerci funções de delegado fora daqui da cidade, estive um tempo em Caciqui, Rosário, São Gabriel, Dom Pedrito, estive em Porto Alegre um tempo e depois retornei novamente para Bagé, a qual já faz um período mais ou menos de 10, 12 anos que nós estamos aqui na cidade. E atuamos sempre em delegacias na parte operacional, né? E agora estamos desempenhando uma atividade que também tem um aspecto operacional e administrativo de maior amplitude, em razão de que a delegacia regional ela tem uma abrangência de 10 cidades, né? Então é um trabalho maior, um pouco ampliado, né? Mas é um trabalho também gratificante, porque são todas comunidades que nós já conhecemos já ao longo do tempo. E o que levou a escolher o direito como um caminho profissional? O senhor pensava em alguma outra coisa ou desde sempre quis fazer direito? Pois é. Não, sabe que direito até que nem era, inicialmente não era a nossa opção. Quando nós estudávamos no Colégio Carlos Clube, o estadual, né, nós tínhamos professores da área de ciências exatas e eram professores muito bons e influenciavam muito a todos, né? Nós tínhamos práticas no laboratório. Então fazíamos pesquisas, fizemos um trabalho sobre a questão da contaminação das águas do Arroio Bagé, um trabalho até que foi premiado aqui no município, foi premiado no estado e a nível nacional também, na época, né, com as famosas feiras de ciência que tinham, os alunos faziam trabalhos e eram colocados a nível nacional até os trabalhos. E esse trabalho foi inclusive bem recebido, bem conceituado. E nessa época nós tínhamos a pretensão de fazer engenharia química, né? Trabalhar completamente diferente. Mas aí no decorrer do processo lá nós tivemos o colégio proporcionou teste vocacional, né? E aí no teste vocacional apontou que eu tinha uma maior, vamos dizer, um campo melhor para atuação na área das ciências humanas, né? Até eu estranhei quando apareceu o resultado do teste vocacional, mas os meus professores acabaram me recomendando, não, tu tem que ir para a área das humanas, tu tem que fazer direito. Aí no decorrer do processo nós começamos a pensar nisso e realmente foi uma coisa que, quando começamos a ler e tal, e compreender a amplitude da atividade, nos interessamos. E logo o senhor já prestou o concurso para a Polícia Civil ou ainda atuou em outras áreas jurídicas? Não, quando nós concluímos a faculdade, nós tivemos um tempo curto, nós exercemos a advocacia, nós também atuamos, fizemos um outro concurso na área administrativa do Estado, trabalhamos junto à Secretaria de Educação do Estado e nesse mesmo período também nós já prestamos o concurso para o cargo de delegado e também acabamos sendo aprovados. Foi uma coisa
uma na sequência da outra. Uhum. E o que levou a querer ser policial? O senhor é o primeiro da sua família a seguir essa profissão? Não sou, por que pareça, não sou, né? O meu irmão, José Rui, foi policial, ele foi escrivão de polícia, né? E até que quando a gente fez o concurso foi muito estimulado pelo meu irmão José Rui, né? Então, ele gostava muito da atividade e tal, e passou isso muito pra gente, né? Então nós acabamos seguindo muito a orientação do irmão e foi bem positivo. E além de delegado, também o senhor é especialista em Direito Civil e Penal, mestre em Ciências Sociais e professor universitário. Quando é que a vida acadêmica virou uma opção? Pois é, foi justamente também não tínhamos, foi uma coincidência também, né? Essa questão de começar a ministrar aulas na universidade. Nós estávamos inicialmente fazendo uma especialização, né? E fomos convidados a ministrar uma disciplina lá na universidade, assim, como professor convidado, e aí fizemos isso durante um semestre, aí depois nos solicitaram para continuar, e aí fomos continuando, e de repente nos vimos envolvidos e já fazem 15 anos. E o senhor já está perto do tempo de serviço mínimo para se aposentar, mas recentemente foi empossado como delegado regional. Sim. E quando é que o senhor recebeu o convite para essa função? Qual é o seu principal desafio dentro dessa função? Bom, a gente basicamente foi um processo natural, né? Porque nós já vimos ao longo do tempo exercendo uma atividade aqui na região e também tínhamos uma atividade a nível de estado durante muitos anos, né? Nós tivemos inclusive na administração da polícia há um tempo atrás, na direção de departamentos, né? E na assessoria de departamentos. Então foi um convite natural assim que surgiu em decorrência da nossa própria experiência profissional, né, por parte da direção da polícia, e nós nos sentimos bastante felizes com esse convite. Justamente agora nós tenhamos já um longo tempo já de exercício na atividade policial, mas mesmo assim a gente não perdeu ainda aquela vontade, o elan, de atuar na profissão, né? Ainda temos muitas coisas para fazer, e muita coisa para colaborar ainda. E qual é o seu principal desafio nessa função como delegado regional? Bom, o desafio é justamente trabalhar a questão que envolve o conjunto das 10 cidades, né? Nós temos problemas de ordem de efetivo, temos problemas de ordem de estrutural, de equipamentos, viaturas, prédios. Então, uma série de questões que têm que ser resolvidas e têm que ser planejadas e projetadas para o futuro, né? Que a gente gostaríamos de deixar a polícia da nossa região numa situação melhor, né? E estamos trabalhando nesse sentido, buscando melhorar essas condições de trabalho. Eu acho que isso é um fator que nos move, né? E também algumas questões relativas à área operacional também, que nós gostaríamos de dinamizar, né? Para projetar algumas questões de segurança, né? Para toda a região, né, a fim de possibilitar que o trabalho da segurança pública, e esse trabalho que é um trabalho não é só da Polícia Civil, mas dos demais órgãos que atuam, das polícias militares, agora também das guardas municipais, né, possa costurar, né, um trabalho integrado, né, e que esse trabalho integrado possa produzir para a região, né, um resultado positivo, em vista de que também isso colabora para aquela compreensão do nível de desenvolvimento, né, da região. Eu falei, eu acho, numa entrevista anterior, a questão também dos investimentos, né? Então, hoje as empresas, né, os projetos de expansão da empresa levam muito em conta essa questão da segurança, né? Da segurança pública, né? Então, muitas empresas estão se afastando de alguns centros e alguns locais em decorrência de problemas de criminalidade. Então, se a nossa região
conseguir obter melhores índices no âmbito da questão da segurança, certamente nós também teremos um fator de agregação de valor para que esses empreendimentos venham para cá. E o senhor falava, né, que são 10 municípios atendidos pela regional, que inclui São Gabriel e Santa Margarida do Sul, que são cidades bem mais distantes de Bagé, né? Quais são as principais diferenças de crimes entre as cidades atendidas? Bom, nós temos dentro da região temos várias micro-regiões, né? Então existem diferenças, com certeza, no trato dessas questões, né? Depois de Bagé, a segunda maior cidade da região é São Gabriel, né? Ela fica distante. A nossa região tem uma peculiaridade que as cidades os agrupamentos urbanos, né? Eles são distantes, né? São uma distância bem considerável, 70, 80 quilômetros, 100 quilômetros, né? Outras regiões há um povoamento mais próximo, né? As cidades são mais perto, a distância são 7, 20, 15 quilômetros, né? Aqui, cada questão que envolve a nossa região é um universo muito maior, né? É uma viagem que, às vezes, a gente acaba percorrendo, às vezes, 300, 400 quilômetros dentro da nossa própria região, né? Face à extensão dela e da distância dos aglomerados populacionais. Existe uma diferença na questão dos crimes, dos delitos, principalmente no âmbito urbano e rural, né? Então, em algumas cidades, nas cidades maiores, de maior concentração populacional, nós temos mais problemas com crimes no âmbito urbano, né? E em outras cidades menores da nossa região, nós temos mais problemas com delitos rurais. Então, essas questões envolvem também uma dinâmica, um planejamento estratégico diferenciado para cada uma dessas comunidades. E a falta de efetivo, ela é uma realidade, né? Não só em inspetores e escrivães, mas os delegados da região também precisam se dividir entre as delegacias. Qual é a solução que o senhor vê para essa situação? Bom, agora, a curto e médio prazo, é uma situação de difícil composição, né? Afinal, nós sabemos que o Estado está enfrentando uma crise, né? Crise nas finanças públicas, né, que vem com uma série de problemas, com endividamento, com problema até de cumprir a questão da folha salarial, que é uma dificuldade, né? Há uma série de questões que envolvem também a falta de recursos para investimentos, né? Essas questões acreditamos que não serão resolvidas tão facilmente, tão a curto prazo, né? Nós temos também um problema político no país sério, que as coisas estão amarradas em função desse problema político, né? Que precisa ser solucionado, resolvido, né? À medida que o problema central do país não se resolver, a questão do Estado também não se resolve e a questão das nossas comunidades também são atingidas, né? Então, há toda uma cadeia que depende de um processo político maior. Mas a gente não pode ficar sentado esperando que as benesses caiam do céu. Nós temos que resolver os problemas. As comunidades têm demandas, existem problemas de segurança e nós temos que trabalhar com o efetivo que temos, com os aparelhos que temos, com a estrutura que nós dispusemos. É claro que o cobertor é curto, mas a gente tenta ajustar, né, as necessidades da comunidade, as demandas das comunidades, àqueles recursos que nós temos. E além da delegacia regional, o senhor também está respondendo pela segunda delegacia de polícia, né? Que Sim. Tem o cartório do idoso, o cartório da criança e do adolescente, Sim. Além de todas as ocorrências que acontecem à direita da Avenida 7 de Setembro. Isso significa uma demanda muito grande. E qual é o caso que o senhor investigou que mais lhe marcou? Olha, nesses últimos anos nós tivemos muitos casos bem complicados, né? A segunda DP, ela abrange uma área populacional grande do município, né? Mais de 80 mil pessoas, né? Então, e abrange também uma área da cidade que mais cresce, né? Que é aquela parte norte da cidade, onde nós vemos um aumento
tanto da parte do comércio, instalação das universidades, né, o aumento dos bairros, um crescimento dos bairros muito acelerado nesses últimos anos, e com isso também problemas de ordem de segurança e de criminalidade. A questão que envolveu mais o nosso trabalho tem sido o âmbito dos homicídios, né, dos homicídios que ocorreram nos últimos anos. Nós tivemos uma média razoável, né, até 2015. A partir de 2016 nós tivemos um pico de mortes violentas, né, e dentre esses fatos eu não saberia te enumerar qual que a gente pode ser considerado como mais importante, porque eu acho que todos foram importantes, assim. Os trabalhos de investigação foram trabalhos difíceis, né, porque na maioria dos casos a polícia se deparava somente com um cadáver, né, sem nenhum elemento de prova a princípio disponível, né, e o trabalho de investigação, um trabalho de formiguinha, né, para conseguir construir provas e elucidar esses crimes, é um trabalho bastante difícil, né, que demanda horas e horas e horas de trabalho das equipes de investigação, da equipe de investigação, né, e isso também produz também uma série de circunstâncias que são importantes para a comunidade, que é a questão da impunidade, que é um fator que a gente considera significativo no sentido de tentar inibir, né, que fatos dessa natureza continuem ocorrendo. Mas tem casos que eu imagino que deva ser chocante, né? Para o senhor que tem filhas, né? Por exemplo, lidar com a questão das crianças, né? Nós tivemos um caso em Bagé que marcou muito, que foi notório, né? Toda a comunidade sabe, que é a questão da mãe, né? Que assassinou a filha e num primeiro momento ela negava, depois veio tudo à tona e o caso, ela foi presa, né? Inclusive foi levada para outra cidade, porque era um caso que a comunidade estava toda muito revoltada com a situação. Imagino que esses casos, eles devem marcar muito, assim, a profissão, né? Ah, sim, é claro, esse caso é um caso bastante emblemático. Nós tivemos também outro caso muito emblemático do assassinato de uma jovem bem no centro da cidade, também, que foi um caso difícil de trabalhar, um caso bastante complicado, né, para a investigação. Todos os elementos de investigação envolvidos, foram casos bem difíceis, né? Nós tivemos outros casos também que envolvem questão de narcotráfico também, que foram bastante pesados, né? Agora mesmo, nesse ano de 2017, nós tivemos, a partir de março, né, nós tivemos 4 homicídios na sequência, todos envolvidos com questão de narcotráfico, né? São casos bastante emblemáticos, assim, que também nos chamaram muita atenção. E há poucos dias foi divulgado o Atlas da Violência, né, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e ele revela um dado muito positivo, que de acordo com os dados de 2015, Bagé é a 17ª cidade mais pacífica do Brasil, entre as que têm mais de 100 mil habitantes, sendo o único município gaúcho entre os 30 primeiros, né, do Atlas. E a que o senhor atribui essa condição? Bom, primeiro, houve, no decorrer do período aí, um trabalho que vem sendo executado em Bagé há mais de 10 anos, né? Isso é sem sombra de dúvida, né? Existe também em Bagé um sistema de rede, né, dos vários órgãos que atuam aqui no município e que, de certa forma, trabalham coordenadamente, né, nessas questões que envolvem segurança. Há também um papel importante do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, no sentido da responsabilização dos eventuais autores, né, e do recolhimento para o sistema prisional, né, de algumas pessoas que, ao longo do período, por condutas antissociais, foram necessárias restringir a sua liberdade. E há também aqui, na questão do município de Bagé, um trabalho de rede muito importante, porque essas questões que envolvem a criminalidade, elas basicamente se baseiam nas mortes violentas, né, naquele percentual que é estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que é de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? Bagé, no período anterior,
de 2009 até 2015, mantinha uma média de 7, 8, 9 homicídios por ano, né? Bem abaixo, em algumas situações bem abaixo dessa meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. E, bom, apesar disso, né, nós temos também outras questões que envolvem os delitos patrimoniais, né? Embora as pessoas não sintam muito o reflexo disso, mas a gente vê no dia a dia da delegacia, né, nos procedimentos que são encaminhados, uma taxa razoável, né, de elucidação de crimes patrimoniais, furtos, roubos, pequenos roubos, né? Então, isso também contribui para que não acelere o processo de criminalidade, né? E há também um trabalho em rede que envolve, nesses últimos anos, que foi construído com a questão da violência de gênero pela Delegacia da Mulher, né? Pelo trabalho com relação às crianças, né, pelo cartório que atua com relação às crianças vítimas de violência sexual, e o cartório do idoso também, que nós temos em Bagé, que atua na questão dos crimes que envolvem os idosos. Então, existe uma série de trabalhos sendo realizados no âmbito da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos órgãos do município, né, também, né, das secretarias, que ao longo do tempo vem desenvolvendo trabalhos sociais, né, e que continuam a ser desenvolvidos, né, que a máquina pública ela funciona de forma ininterrupta, né, independente das administrações, mas sempre existe um trabalho, um núcleo, né, em cada uma desses organismos, que esses trabalhos eles perduram ao longo do tempo. E esse trabalho tem tido continuidade em Bagé. Então, como consequência disso, tem produzido também um resultado positivo. Mas é claro que isso também não depende somente do trabalho do Estado, desses organismos, das redes. Há também uma questão cultural, né? A nossa população, ela não tem uma predisposição a um tipo maior de violência como a gente vê em outras regiões do país e do estado, né? É muito significativo isso aqui da cultura de Bagé, né? Nós vimos que, por exemplo, em outras comunidades de mesmo grau de população, com a mesma estrutura existente, né, são comunidades muito mais violentas que a nossa, né? Então existe também um aspecto cultural aqui na comunidade importante, e eu espero que a gente só possa estimular que esse aspecto cultural ele se mantenha e se intensifique, né, e que a gente consiga manter uma cultura da paz aqui na nossa região, na nossa cidade, porque isso é muito positivo para nós, né? Isso traz grandes ganhos para a nossa comunidade. E o senhor tem um hobby, né? Quem lhe conhece, seguido a gente vê, o senhor corre, né? Corredor também, né? Não sei se tem só apenas como hobby, mas também participa, inclusive, de algumas maratonas. Como é que começou essa questão? Foi depois da polícia? Já faz algum tempo? Olha, a corrida é um hobby, é uma terapia, né? É um momento que a gente tem para desestressar, né? E é muito interessante. Nós começamos a praticar exercício há muitos anos, né? Nós treinávamos sempre com a minha irmã, a Mara, né? A Mara foi sempre atleta, né? E a gente era mais ou menos o spa dela, né? Porque a gente sempre estava envolvido em outras coisas, a Mara mais envolvida com a questão do atletismo, ela era professora de educação física, né? Deu aula também na universidade, na Urcamp, lá durante muito tempo também, e inclusive ela foi uma das atletas mais destacadas aqui do município, né, com muitas medalhas. Inclusive ela até ganhou a Maratona de Porto Alegre, ela chegou a ganhar na década de 80, né, e também vários títulos com relação a corridas rústicas, né, aqui e até fora do país. E a gente treinava com a Mara. Depois do quartel também, quando a gente entrou no exército, também a gente seguiu, né? E sempre foi uma atividade que a gente, apesar de praticar outros esportes, a gente praticava também simultaneamente a corrida.
e com o passar do tempo a corrida foi se tornando o esporte principal que a gente pratica, né? A gente gosta muito de fazer corridas longas, corridas de fundo, assim, e para nós é uma terapia essa atividade, é muito bom. Momento de desestressar. Ah, é muito bom. E o senhor tem o hábito também de utilizar as redes sociais, né? Sim. Tanto para trabalho, quanto para compartilhar suas reflexões sobre assuntos do cotidiano e até para humor, como a campanha Benítez Presidente. O que o levou a utilizar essa ferramenta? Eu acho que hoje em dia a gente... Como a gente exerce uma atividade pública, né, tem que ter uma transparência com a população, né, justamente para que elas tenham conhecimento daquilo que está sendo desempenhado, né, e o retorno, né, desse serviço para a comunidade. A gente procura sempre que possível, né, disponibilizar informações, né, disponibilizar recomendações, né, para a comunidade, justamente para que a gente possa colaborar, né, nessa reflexão, né, de todos nós com relação a esses problemas de segurança, mas não só problemas de segurança, a gente faz outras reflexões, como mesmo tu reparasses, né, reflexões que nos preocupam, né, questões que envolvem o nosso cotidiano, o problema do nosso estado, do nosso país. É claro que a campanha Benítez Presidente é uma brincadeira, né? É uma brincadeira que a gente leva, assim, com os amigos, né? Com aqueles que compartilham com a gente, mas é uma brincadeira tão somente. Não vão levar a sério. Não vão levar a sério. Não há essa pretensão, com certeza. E o senhor não tem receio, já que lida com os mais variados crimes no seu dia a dia, de tornar público informações pessoais e até da sua família? Não, sabe, isso aí é uma coisa que nunca nos preocupou, né? Eu acho que a gente tem uma relação muito transparente com a população, inclusive com as pessoas que eventualmente a gente é obrigado, por decorrência da lei, né, por decorrência da violação da lei, imprimir aquilo que o Estado determina que se faça. E a gente sempre faz isso com muita responsabilidade, né? Com muito respeito a essas pessoas, né? Então, nós não temos, assim, uma preocupação com relação a isso. Nunca tivemos problemas de convivência, né, na comunidade, nenhuma das comunidades que trabalhei com relação a essa questão da nossa atividade e da forma com que nós nos comportamos no meio social. Nunca houve problemas. Então, espero que nunca haja, né, porque a nossa atividade, ela visa justamente cumprir o que determina a lei. Infelizmente, algumas pessoas que transgridem, né, elas têm que ser responsabilizadas, né? Não é um problema nosso, é um problema de quem pratica a infração, né? Então, nós deixamos bem claro sempre isso, né? E não tem tido nenhum problema de relacionamento ou problemas ou de qualquer outra ordem. O senhor nunca sofreu nenhum tipo de ameaça em função da profissão? Bom, até há muito tempo atrás nós já sofremos em algumas situações, mas nunca chegou a ser um fato muito assim relevante que nos tornasse, que nos desestimulasse ou nos tirasse a paz ou nos causasse algum temor. E quais são os seus planos profissionais para o futuro? Bom, para o futuro, aguardamos dar continuidade ao nosso trabalho que vemos realizando a nível regional, né? Certamente que daqui a um tempo mais nós deveremos nos aposentar da atividade policial. Nessa etapa nós já estamos nos programando, né, para continuarmos a nossa atividade. Temos a nossa atividade acadêmica, né? Nós temos a nossa atividade no direito e vamos seguir trabalhando, com certeza. Quando nos aposentarmos, vamos nos aposentar de uma atividade, mas nós não vamos parar, nós não temos nem essa capacidade, né, de nos ver em casa sem fazer nada. Isso aí é impossível, né? Não tem nem como, né? Hoje em dia a gente tem que estar sempre envolvido em atividades e isso faz bem pra gente, mantém a gente com espírito jovem e sempre acompanhando o que está acontecendo na sociedade. A gente sempre quer estar inteirado e trabalhando junto com a nossa sociedade.
Obrigado, então, mais uma vez, delegado, pela sua presença. O Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da programação da TV Câmara no Facebook.